de agora a aula aí para ter esses conteúdos lá na página do YouTube da oficina. Mas eu acho que, como sempre, o que eu falei, né, principalmente quem está participando, aí, o bacana e o principal da oficina é a gente estar nesse presencial aqui, né? Está reduzido e está à distância, mas a gente está dando conta aqui, está fazendo essa história aqui. Bueno, a gente passou ali por algumas músicas e eu estou fazendo, prometi para hoje, uma história diferente, que é a questão... Tem dois assuntos. A música Marina, do Dorival Caymmi, tá? Então a gente tem um assunto aí a tratar, e eu quero falar um pouco sobre ela e sobre os jeitos de acompanhar, as harmonias de que se acompanha ela. Na verdade, duas básicas que se utiliza, né? É uma música que é tocada basicamente de duas formas, assim, gerais, né? Tem muitas versões, mas em termos de harmonia selecionei duas para a gente discutir e falar sobre a música. E eu quero falar um pouco sobre o Dorival, né? Os violonistas que estão na área aí eu tenho algumas coisas interessantes aí, paralelos também para fazer dele, e dar alguns caminhos para quem quiser conhecer um pouco dessa vertente. Vou começar por ela, tá? E depois eu vou partir para a segunda parte aí da aula. Tem gente entrando ainda aí. Eu vou partir então para a questão das danças que a gente está falando aí. Vamos fazer 3 aulas. Hoje a ideia é sobre as danças ou levadas do violão, né? Levadas de choro. Eu vou fazer o outro processo. A gente foi falando aula a aula sobre cada uma delas, né? A gente falou sobre 7 danças diferentes, né? Eu compartilhei um materialzinho bem simples ali com elas escritas na pauta e com exemplos de repertório, que eu vou colocar aqui mais uma vez, porque tem gente que chega depois, não pegou, não viu a história. Então o chat vai rolando ali, eu vou colocando conforme for falando dos materiais. Esse material aí tem 3, 4 páginas aí, bem curtinho, e é sobre as danças, cada uma delas. Então fui falando sobre cada uma delas e fiz o processo então uma a uma. Hoje eu quero fazer uns minutinhos aí para dar um passadão nelas, utilizando uma música. Então processo contrário, ao invés de falar de várias músicas e mostrando elas, eu quero utilizar uma música e a partir dessa música dar uma passada nessa linha do tempo, que são as danças, as levadas do choro. Assunto que é primordial para os violonistas aí, óbvio, né? Mas é primordial para quem pensa em compor choro, ter uma opinião, que de certa forma, quando a gente vê alguém falando, como eu estou falando aqui sobre esse assunto, não deixa de ser uma opinião. Mas eu ressalto que essa opinião que eu estou dando para vocês é baseada em algumas pessoas e materiais didáticos. A gente já falamos sobre isso. Então, esses são os dois assuntos do dia aí. E antes de eu então começar, só vou pedir que, mais uma vez, como a gente está com um número legal de gente aqui, mas a tendência é que nesse digital todo mundo a gente vai desinchando, vai diminuindo, né? Tá todo mundo um pouco cansado dessas coisas online. Vocês que são os guerreiros aí que estão vindo toda a aula, quiserem compartilhar o link com os parceiros e convidá-los, não tem nenhum problema. Pelo contrário, a aula é aberta. Eu tentei abrir aqui a sala pelo WhatsApp, mas não deu direito. Então, compartilhem o link pelo Zoom aí e para quem quiser assistir, tá? Quiser compartilhar esse material, fica à vontade aí nesse sentido aí de compartilhar. São todos bem-vindos. Bueno, vamos lá, estão chamando. Então a sala de vídeo, acho que abriu a sala de vídeo aqui. Só vou deixar aberto ela aqui no mute. Só um segundo, gente. Tá, não deu mesmo. Depois quem tá aí tentando pelo WhatsApp, depois eu faço aula que vem. Vamos então falar do assunto Marina, tá? Eu acho que todo mundo aqui que está aqui já conhece a música, é uma música muito, super do repertório, né? E Marina, ao que me parece, vocês podem me corrigir, tá? Quem tiver aí, os mais antigos, sobretudo aí, Marina, pelo que eu li, é uma música composta já naquela fase
ali de transição, né, do Dorival já não compondo na Bahia, mas sim no Rio de Janeiro, onde ele foi morar e toda a família e a história dele toda no Rio de Janeiro, né? Então, ele tem todo esse escopo aí do Dorival, do samba de roda da Bahia, que é uma coisa que eu não me sinto muito à vontade de falar, porque pouca gente toca isso, né? Pouca gente, como é que eu posso te dizer, tem pouca gente fazendo aqui na nossa área, aqui na nossa estado, é uma coisa específica, né? E, e o Dorival vai para o Rio depois e pega indo à baila, toda essa história da canção, né? Que foi um assunto que a gente deu uma explorada legal. Falei, tocamos aula passada aí o Linda Flor, né? Que é essa época aí que começou a se fazer esses tipos de canção, ou também chamado de samba canção. Aí os mais antigos quiserem dar nome para isso também, tem vários nomes para esse tipo de música, que é o choro, né? Que eu chamo assim como a levada de choro. Marina é uma dessas que faz essa parte dessa história aí, né? Então, como tem Só Louco, outras tantas, né? Que desse período aí do Dorival. Eu trouxe ela, eu tocava ela há mais tempo já, acompanhava e tal, e, e acompanhava de outra forma, inclusive usando uma outra harmonia. E sobre isso que eu queria trazer. Não é que estivesse errada, né? Mas eu olhei outros materiais aí também e foi engraçado que eu tocava ela sem fazer a modulação que ela tem. Então era esquisito pôr uma harmonia que não faz a modulação. Tava meio... Quero falar sobre isso aí. Então trouxe aqui. Vocês têm o caderno aí? Galera que tem o caderno, a gente está falando dela tocada em Ré maior, tá? Eu não tô usando introduções, nada aqui, então tá tocado em Ré maior, né? Tô colocando ali em Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você se passa tudo, mas faça um favor. Tá, primeiro trecho dela, só para dar uma passada nela, né? Então, o que eu utilizei aqui, né? Tá misturada, tem o songbook do Dorival Caymmi da Lumiar, aquele clássico, né? Ali tem uma harmonia que está colocada ali também e tem, enfim, diversas gravações. Mas o que aconteceu aqui nela que tem uma harmonia quase que de choro, né? Com aquela coisa do ritmo harmônico que a gente fala, né? Dois acordes do compasso ali, né? Ó. Agora modulação. Tá. Eu tô tocando aqui para dar uma passada na harmonia antes aqui para quem não tinha feito isso, tá? Só passando ali uma volta e já abro a palavra aqui também que tô vendo um monte de gente que deve ter até história com essa música e tal. Então quero abrir um pouco a palavra sobre isso aí, mas mostrando uma música, uma canção, então, que ela tem 32 compassos na sua forma total, né? Mas a melodia tem 16, é uma melodia de 16 compassos, né? Com casa, né? Ou seja, assim, com um final diferente. Eu escrevi, ela tá escrita ao extenso 32 aí, né? Então é uma melodia, quem tá acompanhando as aulas aí desde o começo, é aquelas melodias de choro, né? Canção que estão dentro da ideia da forma de 16 compassos, né? Do tamanho da parte, né?
Então ela tem 16 mais 16, sendo que eu escrevi o extenso aí, ela está em 32. Está em Ré maior, né? E está fazendo ali já a segunda frase dela ali, é uma frase que está no relativo, né? Em Si menor. Só que ela tem uma modulação na última, né? Na última frase, é uma modulação para quinto grau, né? Então, aquelas coisas. Mais uma vez, gente, quem está aí já cansou de ouvir eu falar nesses caminhos básicos, tá? Não são só do choro, são de vários gêneros musicais que são as modulações principais, as que mais acontecem, né? Então, se tu tá numa tonalidade, para onde geralmente vai, né? No choro a gente tem várias pessoas que já pensaram nisso e desenvolveram materiais, né? Professores mais antigos, assim, que não foram nem métodos, eu poderia dizer, mas materiais didáticos assim, mais simples, que falavam sobre os principais caminhos. Então, sempre nas aulas, sempre que a gente for tocar música, tiver nesse caráter aqui de aula, né? É óbvio que dentro de uma roda vocês nunca vão me ver fazendo isso, mas em aula eu vou ressaltar isso, assim, falando sobre os caminhos, a harmonia que estão acontecendo, sem muita nomenclatura ou sem muita coisa, porque eu sei que também eu vendo aqui essa quantidade de galera que tem aqui, tem várias origens. Gente que estudou música erudita, gente que faz música popular, gente que escreve, que não escreveu. Então não adianta eu ficar submetendo a gente a uma nomenclatura. Eu vou falando sobre os caminhos em geral, assim, fica uma coisa simples. E eu peço para que todo mundo, vocês conseguirem, irem guardando, catalogando esses caminhos e podem ou devem se lembrando das músicas, né, clássicos que tenham isso daí. Quando vocês quiserem uma lembrança de uma modulação para quinto grau, por exemplo, vocês possam se lembrar, não, lá rola, Marina tem essa história. Só assim, abrindo essas janelas aí, essas portas aí, enfim, vocês vão, por exemplo, poder compor, né? Composição muitas vezes só de ouvido, sem instrumento, né? Aquela composição ali. Se vocês não tiverem noção das possibilidades de modulação, as composições que vocês vão produzir, né? Naturalmente não vão conseguir alcançar essas estradas. É difícil da gente fazer espontaneamente esses diversos caminhos aí, né? É muito mais fácil que a gente comece a localizar e ver quais são eles, para que quando a gente for colocar em prática a atividade de compor, por exemplo, eles já estão ali, a gente só vai relembrando eles. E no acompanhamento, os acompanhadores aí, a turma do cavaquinho, do violão, né? Esses caminhos básicos que eu falo, e posso repetir se alguém não viu essa aula aí, é só levantar a mão, eu repito rapidinho quais são essa meia dúzia de caminhos que em tom maior, em tom menor, que a gente mais encontra, assim, tem tipo uma certa estatística, assim, quais são os que mais aparecem, os que menos aparecem. Então, quando quiserem isso aí, Franquinho, tem alguém chamando aí. Tá no mute. Acho que tem que Uma abrir. pergunta aí, Matias. Fale, Tu falou Adilson. que foi para o quinto grau, é ali no compasso 14, aquele lá sétima maior, com a sétima maior? Ele faz um trecho com a melodia em Lá maior ali, né? Inclusive, tu pode olhar o ciclo da harmonia todo fazendo um trecho em Lá maior ali, né? É toda uma modulaçãozinha ali que ele faz pro Lá maior, uma frase inteira, né? A Mas gente é a pode. partir do compasso 14, então. É 14, 15, 16, né? Daí já depois. É o final, seria a quarta frase, né? A gente fala muito sobre a construção dos choros e o espaço na modulação em choro falando, em choro clássico, né? Ele não digo que ele não é na quarta frase, né? Ele geralmente está na segunda frase, né? No quarto, no quinto ou até no sexto compasso, né? Ele está nessa região ali da segunda frase, ou seja, teve a primeira frase, a segunda, em cima da segunda frase geralmente vão essas modulações, né? Aqui o Dorival usou ele como se fosse em cima sobre a quarta frase, né? Ao invés de ele ir para um quarto grau, por exemplo, ele fez esse espaço que tem a modulação.
Dá pra pensar também que essa música aqui tem uma estrutura, ela tá em 32, né, compasso, né, a melodia com letra inteira, né. Mas é isso aí, acho que te respondi, ela tá em cima sobre a quarta frase e tá indo pra Lá maior ali. Rolou aí? Sim, não, eu entendi. Eu entendi, mas só não tô, eu não tô enxergando ele lá na quarta frase. Olha só, olha só, as frases são o seguinte, ó, vamos dividir de 4 em 4 compassos, tá? Daí dá mais ou menos isso aí, ó. Ela de 4 em 4 compassos, no 14º ali, vai ser a última a primeira frase até o 5º, segunda frase até o 9 ali, terceira frase até o 13 e o 14 é a última frase ali. É aquela construção, na construção de choro que a gente fala várias vezes, que a gente já destrinchou vários choros nas aulas, como se fosse naquela última frase. Só que essa música é o que eu falei, ela tem 2 vezes, né, a estrutura dela, por letra também, então ela fica uma música com uma parte de 32 inteira, isso é toda a música. Marina inteira tem 32 compassos. Mas a melodia, assim, o conteúdo da melodia, basicamente tem 16 compassos, né? Como se tivesse 2, se fizer com casas, já daria para tocar. Tá? Bueno, eu vou dar uma... Então, o que aconteceu? Ela tem um trecho em Ré maior, ela é em Ré maior, ela tem um trecho no relativo e um trecho em cima do terceiro grau, né? Que substitui a tônica também ali, né? Fá sustenido. Antes da modulação, né? E depois a modulação. Então, ela tocada assim, ela não é tão simples assim, entendeu? Ela é uma música que tu olha, aquela música, se a gente for pensar assim, sem olhar, a gente vai falar, uma música simples, do repertório, assim, uma música, como é que eu posso, batida, até pode dizer, né? Super, mas ela tem vários caminhos, né? O metro quadrado dela tá caro, entendeu? Como é com muita coisa no Dorival, né? Aquela simplicidade, mas se tu for olhar aqui, for prestar atenção na harmonia, essa que eu trouxe aqui para vocês, ela tem bastante coisa acontecendo, praticamente que ela não tem uma frase como a outra. São todas as frases trazendo coisas novas, né? Então, criatividade aí pro alô, compositores aí, olha a criatividade que o Dorival fez. Sem falar que isso é um clássico, não tem como mensurar uma música dessa, mas eu tô humanizando um pouco ela, só para trazer pra gente aqui e falar sobre esses pontos aqui que são tão importantes, tá? O que acontece? Aqui na versão que eu trouxe aqui, eu tô fazendo Ré. Muita gente não faz esse sol maior aqui, né? Ele faz simplesmente o grau, o tom menor, né? Faz... Ou seja, cai em Mi menor, né? Que Sol 6, Mi menor, né? Mas aqui aqui todo mundo, né? Aqui, essa parte da modulação é o que eu falei sobre a harmonia, tá? Tem uma galera que toca isso aqui sem modulação. Como se fosse grau campo harmônico, entendeu? Tem uma galera que faz assim, vocês vão, ou peguem aí, olhem aí vocês aí, a galera que acompanha, quantas mil vezes já fez isso, acompanhando ela. Fica meio cachorro, porque o negócio tem uma frase... rola uma frase aqui que tá marcando, né? Uma ida. Mas ela meio que ela meio que entra e aceita aí também esse Mi menor e Lá7, tá? Eu tô falando aqui, os entendedores aí, a galera que tá mais avançada em harmonia vai
Eu tô falando sobre prática, né? Na prática vai rolar muita gente, a gente vai tocar várias vezes e vai estar assim. Não tô falando sobre analisar pontualmente, detalhezinho ou que tá em uma gravação. Então esses são os dois caminhos. Eu achei bem interessante o jeito que eu, inclusive, resolvi trazer ela aqui com o caminho aqui indo para Lá maior, né? Porque tá rica, né? E é mais o que que tem várias gravações, né? Daí a segundo verso, me aborreci, me zanguei, já não posso falar. Quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não encontrou outro igual. Desculpe, Magna Morena, mas eu tô de mal. Tá. Acho que todo mundo conhece a música, né? Então tem a gravação, né? As gravações, mais de uma gravação do Dorival ao vivo também, tudo. Então essas são as gravações que eu sugeriria, tá? Antes de eu entrar no assunto, outros assuntos aqui, alguém quer levantar a mão, coisa de harmonia, quer sugerir aí? É o momento aí pra gente fazer se já tocava de outra forma também, alguma coisa pra gente contribuir na música, e senão eu vou adiante aí. Então vamos, se não tem intervenção, vamos adiante. A onda então é o seguinte, fala, João. Oi, Matias, tem uma versão do Gilberto Gil, que ele modula o final de uma maneira para o quarto grau. Ele modula isso para o sol, fica diferente a maneira dele de... Ele faz uma também, cantando, modulando ela. Faz uma modulação dela inteira, né? Daí com toda, né? Completa, tu tá dizendo, né? Isso, ele faz em ré, mas acho que ele termina a frase a música, a última frase, na casa 2 de uma maneira diferente. Ele não volta pro ré, ele termina, acho que lá pelo... Faz um sol, dó, a do Gil volta pro ré. É muito legal a gravação, me lembro da gravação dele. Não me lembro do detalhe agora, mas ela... E as gravações tem algumas, né? Principalmente gosto muito da... Quem quiser referência, da Nana, né? As gravações da Nana geralmente são, assim, as mais legais. Bueno, temos mais alguma pergunta aí de harmonia dela? É uma pena que não dê para esse formato de... Parece que eu ouvi falar essa semana, me mandaram, inclusive, um link de um aplicativo que não tem delay para ensaio, né? E para tocar música. Mas sem vídeo, né? Só o áudio, mas o áudio real, uma sala, né? Só que eu não sei se... Eu não testei ainda, queria ver isso, mas essa coisa de não ter o tempo nos quebra para tocar junto o repertório. Então eu falei sobre a música e vou contar depois com que vocês aí... Aí vamos lá, Léo. Espera quem abre o microfone, hein? Já vai, espera um pouquinho. Não sei se está me ouvindo. Eu estou usando o equipo do meu irmão aqui, mas vou te falar. Aquele Lá menor com sexta, Matias, ele pode ser o F sustenido menor 7 de 5? Ele pode ser, sabe o que ele é? Ele pode ser assim, ó, na verdade, o mais óbvio é que ele é um Si7, né? Porque ele vai ir para o Mi menor ali, né? Ou ainda dá para fazer, daria também, ele também está meio escondendo um Si menor 7 com um baixo em Lá, né? Mas ali é porque é isso aí. O que eu acho, eu queria alertar aqui. Só um segundinho. Ele tá meio que assim, ele tá substituindo isso aí, tá? Ele tá... Podia ser assim, ó. Com quem
com a galera que harmoniza indo para Mi menor. Tá. Nesse caso, indo para Sol, ele é um Ré 7 com baixo em Lá, entendeu? Entendeu? É um Ré 7 com baixo em Lá. Ele é um Ré, Só que daí tu faz o Ré, em vez de fazer o Ré 7 9, olha aqui, ó, em vez de fazer o acorde assim, Ré 7 9, tu só tá mudando o baixo. Então é um Ré 7 9 com baixo em Lá. Esse é o mais assim, ó. Nessa harmonia, ele é um Ré 7 9 baixo em Lá disfarçado, só que fica mais fácil decifrar Lá menor 6, tu entendeu? Saquei isso aqui. Sempre tem uma lógica aí que é quando que tu escolhe cifrar de uma forma ou de outra, tá? Tem uma coisa que vem imperando assim na cifragem, tá? Principalmente quem trabalha muito, faz bastante material, que é a redução de caracteres. Então, às vezes, se os dois estiverem ligados com a harmonia, tu vai escolher pela opção que tenha menos caracteres para cifrar. Se tiver no sentido lógico, harmônico, porque a cifragem é para facilitar. Tá? Então, eu acho que Ré 7 9 baixo em Lá. Tá? Mas a gente usa... Tá? Mais alguma coisa de harmônia aí, alguém? Tá lá embaixo, lá, Matias. Continuando, já vamos pegar o gancho. No Fá sustenido menor, aquela sequência ali, dá para vir embaixo. Tem que vir, Tá, beleza. Essa é a caída dele. Olha só, olha pela tua pergunta, ó, só porque tu perguntou isso aí. Aí entra aquelas conduções que eu falei. A gente pensa o violão várias vezes com duas partes, tá? Puxada, né, e polegar, né? Nesse tipo de condução aí, a gente já pensa nas três partes, bem segmento. Porque daí tu faz com o indicador, tu vai mostrando essa voz andando, ó. Com o indicador tu vai marcando a descida da voz e mantém a levada rolando ali, né? Tu faz a voz mais a levada ao mesmo tempo. Legal. Tranquilo. E aí, mais um trecho aí de harmonia ou fechou? Matias, quando tu tá fazendo o acompanhamento ali, tá fazendo sua parte de acompanhar um cantor, tu usa alguma frase para ligar essas coisas? Quando eu tocava isso, eu fazia umas frasezinhas curtas, por exemplo, para iniciar aquele dó sustenido meio diminuto, para algumas coisas. Olha como é que eu acompanharia, tá? Vou te responder, tá? Mais ou menos, tá? Também não fiquei estudando acompanhamento para ela, mas eu mais ou menos tocaria ela assim hoje em dia, tá? Porque não faria muito marcado, se fosse cantada, né? Faria mais ou menos isso aqui, ó. Marina, morena, Marina, você se pintou. Ó, tu viu esse trecho aí? Conseguiu ouvir? Aonde a melodia não tá pintando, onde a melodia tá acabando, né? Você se pintou. Eu vou ocupando, né? Esse é o ponto 1, assim, que eu gosto de colocar assim, nessa construção do acompanhamento com o cantor, por exemplo, né? Que é onde a melodia para, a gente vai começando a completar, que eu acho que é mais ou menos o que tu quis falar. Ó, aqui ficaria assim, ó, nesse trecho específico. Marina, Eu levaria ela nessa onda, se tivesse eu e cantor, que tem um andamento, tá lento, mas tá espalhado assim, e tu viu que eu vou, onde eu não tenho melodia, é que eu vou colocando principalmente esses frases de contracanto, né? Eu acho que esse é o ponto básico, é legal fazer isso e vai equilibrando. Esse equilíbrio entre espaço de melodia e completando em frase é que vai fazer muitas vezes a riqueza do acompanhamento, né? Silêncio às vezes também, né? Não ficar aquela coisa perturbada.
acho que eu te respondi mais ou menos o que eu utilizaria, né, João? Tá. Beleza. Olha só. Daí vai vir. Perfeito, para não ocupar o espaço da mensagem importante que é a letra, né? Pois é, essa música é uma música que tem uma melodia boa, letra boa, a gente vai ocupando, mas isso aí é uma questão do jeito, tem uma coisa pessoal, né? Eu gosto de ir enxugando isso e colocando nesses espaços. É um jeito que eu gosto de acompanhar. Tem violonistas que vão indo junto, sei lá, tem muita possibilidade de acompanhamento, né? Eu posso dizer que o que eu mais gosto, assim, nesses termos de acompanhamento, de coisa, apesar de não saber muita coisa desse repertório, porque é super avançado, então realmente não sei muita coisa, são as coisas do Rafael, aqueles discos do Rafael com os cantores, né? Aquilo ali eu acho que é onde chegou mais longe, assim, do violão com acompanhamento de cantor, assim, que daí tinha baixaria desde o Dino até as coisas de concerto, eram coisas... Eu sempre sugiro aqui pra galera o vídeo que tá no YouTube dele com a Elisete, né, o show inteiro, Flor da Pele, não lembro como é que é o nome do show, mas é o show que tem dele com a Elisete, do Rafael, com o disco com o Ney, é muito legal também, em Mato Grosso, todos os discos, a aula passada me lembraram o disco com enfim, os diversos aí cantores. Rafael Rabelo é o que há nessa ideia, né? Bueno, temos mais coisas aí do Marina? Não temos? Então vou em frente que eu tenho um outro assunto aí para tratar hoje. Você quer que tá com o microfone aberto aí novamente? Aí, beleza. Então tá. Então o segundo assunto aí que eu tenho hoje para trazer é o assunto das levadas, tá? Na sequência, ok? Eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês, ver se está aberto já aqui o arquivo. Que é a sequência das levadas que eu botei ali no material. Materialzinho que eu chamei de Danças do Choro ali, tá? Esse material é um apanhado do material do resumo do Maurício, do Luizinho Barcelos e Jaime Vignoli. São três fontes, assim. E, claro, a nossa fonte também das músicas que a gente foi tocando. E eu apanhei, juntei isso nesse material. Então, essas são as fontes para quem quiser saber aí. Como não é um material acadêmico, ele não tem a parte de citações e nem bibliografias, eu prefiro citar aqui para vocês. São essas três fontes, né? Material de levadas, então, da Portátil, junto com o material do Jaime Vignoli, também de levadas, e do Luiz Barcelos, junto, claro, com o nosso material aqui que a gente foi... Fala, Celso! Não, assim, ó, eu não domino esse software que vocês estão usando, que é o Zoom aqui. A única coisa que eu consigo é enxergar e ouvir vocês, tá? Tá. Mas essas postagens que vocês colocam ali, onde é que eu acho isso? Eu não sei onde é que... Tem o chat aí. Tem duas coisas. Esse material agora apareceu para ti, não apareceu na tua cara aí agora, Dança do Show? Aparece na tela aqui, mas tá. Onde é que eu tô botando no nosso chat aí. Se tu tem um botão, eu não sei se tá pro celular, não sei onde é que tu tá. Eu tô no celular. Tem um botão aí no celular, algum lugar que tem o chat, e é onde eu tô postando ali. Mas para ti, me chama no WhatsApp ali que eu arrasto para ti depois todo esse material completinho. Tá. Quem precisar, eu botei no chat, tá? Me chama no WhatsApp que eu te arrasto e já boto o caderno para ti junto ali, se não tiver. Tá. Tá? Beleza. Então tá. Esse chat eu não acho aqui, por isso que eu... Se tu não achar, se não estiver achando aí no teu celular, me manda um WhatsApp que eu te respondo com o material que eu tenho ele à mão aqui. Eu já te arrasto e boto. Tá bom, então. Tá? Quem precisar também pode fazer assim. Então tá aí, ó. Tá compartilhando aqui com vocês esse materialzinho que fala das danças, tá? De 1 a 7 aqui. Ninguém veio falar isso, mas já solucionando para quem tem dúvidas sobre isso. Esse é um material, é sobre o que eu considero essas principais danças, tá, gente? Antes que a galera, mas não tem tal coisa, não tem... Esse universo é muito gigante, tá? Ele é muito grande mesmo. E o que é mais bonito, eu acho que isso aí, tomara que no futuro a gente tenha gente com trabalhos que demonstrem isso,
que é a mistura do choro com as regionalidades, né? Já tem gente, um pouco de gente falando sobre isso, mas eu acho esse o grande assunto, né? A coisa do contemporânea para a gente falar sobre o choro, talvez. O assunto, pelo menos, que eu gosto é o assunto dos sotaques do choro, né? Que a gente vê essas mesmas músicas, o Marina, ou os choros sendo tocados. Eu tive a oportunidade de já tocar em vários estados, né, do Brasil, e sendo tocados de formas muito particulares, tá? Então, e por quê? Porque lá eles se misturam com as danças locais, tá? Então eu não estou entrando nesse assunto, principalmente nas aulas, eu estou focando mais numa coisa fechada nesse choro tradicional, porque esse universo é tão grande que isso aí seria uma conversa infinita, assim, e é muito interessante. Podemos vir a falar aqui mais na frente algumas coisas que eu já observei e tal, legal. A mistura no Nordeste lá com o frevo, choro com o frevo e próprio baião, né, entrando do choro. Mas é um assunto para depois. A onda aqui, então, esses minutinhos que nos faltam hoje aqui, eu quero repassar todo o material usando uma música, tá? Eu vou usar o próprio Marina, já que a gente está falando nela aí. A gente vai passar dança a dança e com a música Marina. Então, com a mesma partitura aí do Marina, a gente vai falar sobre isso e diferenciando as danças, tá? Então, esse primeiro momento aí que eu coloquei é o da polca, né? E vocês veem que se vocês tocarem só o primeiro compasso ali, já tá rolando a levada, né? E o segundo é quando a polca já tem essa semicolcheia ali que está descrita no segundo compasso, já é um balanço que é colocado na polca e um repertório muito grande inicial do choro, todo com essas polcas. Então, uma levada mais ou menos assim, então. Ou só colcheira. Então, primeiro assim, a base dessas danças com a fonte da polca, tá? Vamos adiante ali, usando a mesma música. Bem, não teria como tocar a Marina em estilo de valsa, né, em dança de valsa, porque ela é música par, então não tem como, né? Mas só para ilustrar aqui, né? Então, que adaptação meio botando para dentro do universo da valsa aqui, só para mostrar e com essas levadas. Então, essas danças básicas do choro, lembrando um elemento que eu acho que, para quem tem grupo de choro, quem está ensaiando aí, ou quem está ensaiando com tem parceria, a valsa é uma das danças mais legais de se tocar em parceria, né, em duo, porque ela permite, quando o duo está se entendendo, a turma está se entendendo, legal, no questão de andamento, tem uma possibilidade de andamento, de trocar de andamento e fazendo na hora, né? Que é uma das coisas que o choro tem de virtude, né? Que ele é feito, a música feita na hora, cada vez de uma forma diferente. E a valsa permite, se tiver assim essa consciência, essa parceria, de fazer muito nessa coisa da inconstância, né? Do andamento, né? Que é uma característica. A gente está falando de danças do choro. Valsa é uma coisa tem em todas as culturas, né? Mas dentro do choro, uma das características que a gente colocou assim como muito marcantes assim da valsa brasileira, e por isso eu nomeei valsa brasileira ali, senão eu não colocaria brasileira, é essa coisa do andamento que não é fixo. Então isso é muito constante nas músicas nessas valsas, são então, que o andamento ele não está fixo, ele está acontecendo ali e ele está a sabor da vontade de quem está tocando, mas da melodia, das notas longas e curtas. Então, vai se alterando
o andamento o tempo inteiro. Isso é muito característico dessas composições de músicas brasileiras. Vamos para a dança 3 ali, que é a Shots, né? Essa aí que, se vocês forem ver, ela é praticamente o mesmo desenho da polca ali que eu estou colocando em 2 compassos, né? E se vocês forem, essa aqui está escrita em 4, mas a lógica dela, né? A divisão ali, ela é parecida, né? Embora o repertório seja muito diferente, a Shots tem vários elementos próprios, mas o que eu ressaltaria é que sempre é um repertório com andamento lento, né? A Shots sempre é, ou quase sempre, né? A gente tem exceções para qualquer uma dessas afirmações aqui, mas ela é de andamento lento, né? E com harmonias super elaboradas, virou um esteio assim dos compositores. Eu vou dar um exemplo se eu fosse acompanhar como Shots Submarina, né? Então ela tem essa colcheia que tem o segundo compasso, fica muito característica, né, no jeito de acompanhar e marcada dentro desse gênero aí da Shots. Vamos para o próximo ponto, que daí é a ideia do tango, né? Que também já vai ser assim, dentro da leitura de quem vai olhando esse período, assim, a primeira coisa que a gente realmente começou a colocar como um ritmo, uma levada nova e vamos dizer, brasileira, não somente uma coisa adaptada, né? Quando a gente para de adaptar e parte já para uma coisa de criação, de invenção de uma coisa nova, aí vem o tango. E o tango, a gente falou nas aulas aqui, quem teve aí, falamos da levada do Paulinho da Viola para samba, depois, que tem a ver com isso também, mas o tango, ele meio que funciona, né? Marina. Já a melodia já não permite muito, né? Pelo tipo de melodia aqui tercinada, que já não casa muito com a levada. Mas só estou mostrando um pouco da levada. Vocês veem que a levada do tango, ela é uma levada que ela começa e para, né? Por mais que a gente flua ela, deixe ela mais limpa, vai fluindo, ela é uma levada que começa e para. O tempo 2, ele é uma colcheia que para começar. Levanta aí, Marco. Pode abrir aí. Tá chamando, abre a mão. Podem abrir o áudio direto, não precisa nem levantar a mão aí. Vai lá, pode falar aí. Opa, tudo bem? Tudo. Eu estava assistindo as aulas da Casa do Choro, que eles estão fazendo várias postagens no Instagram. E, já sugere aí, galera. Ó, essa é a fonte quente. Casa do Choro, Escola Portátil de Música. E aí tem quatro aulas sobre o lundu, né? E eu achei essa célula muito parecida com essa célula do tango, assim, essa que tu fez, né? Mas eles não mencionam qual seria a diferença. Não falam nem da relação entre elas, na verdade, né? Para mim é que ficou semelhante, assim, não sei. Ficou mesmo. E eu vou dizer, quem está acompanhando a aula, eu tô devendo isso aí. Quem me pediu foi a Gabi, aqui em aula, numa aula no sábado, e ela pediu uma história sobre o lundu. Eu com certeza não vou ter 4 aulas, imagina eles falando sobre o lundu, o conhecimento do Jaime lá, da turma toda, é gigante sobre isso. Mas, por outro lado, tem uma coisa que específica da levada dele, e tem músicas, o Maurício Carrilho fez lundus dele no violão, tá? Choros, assim, né? Aquelas coisas dentro dos anuários que ele fez. Lá tem alguns lundus que ele fez com a melodia mostrando exatamente o que é a onda do lundu. Sabe aquela coisa que fica aquela composição que mostra a levada também, tá? Tipo, que nem fazer um samba choro e fazer a melodia né? Quando tu usa a levada, o resumo de levada, como figura rítmica da melodia, sabe? Porque essas músicas que são assim, elas acabam te mostrando, fixando na cabeça a levada, a diferença, a sutileza da levada. Então eu vou trazer essas músicas do Maurício aí, pelo menos 1 ou 2 para tocar aqui com a galera, vou compartilhar durante a aula.
e fica prometido. Eu tinha prometido a aula passada fazer o do começo ao fim das levadas, tá? Quero fazer isso hoje, a gente vai rolar fazer isso aí. A próxima aula tá prometido isso aí, tá? Que é o Lundu, eu vou trazer 2 músicas dele lá, e daí a gente vai tocando os textos para mostrar, porque nesses Lundus dele lá, agora não me lembro o nome, para dizer assim na hora. Nesses Lundus, ele dá uma fixada nisso. Mas, assim, ó, só para explodir, então, a discussão, né? Aquela discussão infinita, o Lundu e modinha, tá? E até tango, tá? Lundu começou... Tu imagina uma época em que começaram a ter uma produção de música que era uma música popular, uma música urbana, sobretudo urbana, tá? Isso aí, exatamente no período no Rio de Janeiro, né? A partir daí da família real, lá começa a ter aquela coisa urbana lá, que vocês, quem sabem mais ou menos a história, assim, mas do choro, essa música urbana aí começa a surgir. E principalmente a gente sabe a história também, que adaptações de música que vinham em partitura, todo esse universo que é uma história longa que eu não vou entrar agora, mas a coisa dela começar a surgir quando começou a se nomear essa produção de composições urbana, popular pra caramba, e assim, miscigenada, porque é mistura de tudo que é tipo de... Quando começou a se nomear isso, criou-se 2 termos para essa música, sobretudo, modinha e lundu. Tá? Eu tô aqui parafraseando de novo o material aquele que a gente falou, que é as transformações, né? Aquela tese lá de doutorado do Sandrone, né? Uns elementos ali. Mas o que ele quis dizer, é uma opinião dele também, que parece, pelo menos a mim ficou claro ali, que o modinha e lundu virou nome para sinônimo de música popular, tá? E às vezes tinha coisa em 3, em 5, coisa em 4, coisa binária, e tudo eles botavam, se colocou no mesmo saco, assim, se registrou numa partitura ou se botou num fonograma mais à frente depois, né, quando tinha fonograma, dizendo qual era o gênero, e botou modinho lundu, serviu para tudo. Mas, na verdade, eram muitas coisas ali. Porque era uma cultura, por exemplo, a cultura religiosa africana, ela é muito vasta, né? São muitos povos e ela é muito, tem muita... Então, assim, eles botaram tudo isso no mesmo lugar chamado lundu, né? Falando do universo do choro novamente, né? Situando todo mundo que está aqui, vocês estão na oficina de choro, né? Falou-se muito em lundu, tudo que vinha, né? Principalmente da prática religiosa ali, tinha muita coisa lundu. Então, se a gente fosse ver essa pergunta assim ao cabo, assim mesmo, é muito mais do que uma levada de violão, né? Imagina a levada de violão, talvez nisso nem tivesse tantos violões, não sei te dizer se o violão era um instrumento mais presente, se o cavaquinho, ou se... Enfim. Então, assim, lundu, essa onda... O que eu posso trazer, que eu vou trazer aqui, que eu acho legal e é aplicável, é a levada de lundu que o Maurício meio que sugere ali nas coisas. Te prometo para a próxima aula, tá? Já tem um norte aqui, quinta-feira que vem. Vou seguir aqui, tá? E realmente, essa semelhança aí não é... Ela não é um simples assim... Pode ter certeza que rola essa semelhança aí. Tá? Estamos no tango, ponto 4 aqui do materialzinho que eu tô fazendo a compartilhamento aqui, e vamos ao choro. O choro, ele é uma continuidade dessa levada do tango, porque no tango o tempo 1 já é o choro. Só que o tempo 2 ainda tá na época da polca, né? E como tudo em termos de levada, em termos de ritmo, a evolução desses ritmos sempre busca evolução, né? Que é essa continuidade, né? Todas as levadas, com o tempo, a coisa quer que fique mais fluida, né? Então, surge essa levada que é nada mais do que o loop do tempo 1 do tango ali, né? Se loopar aquele primeiro tempo, vira o choro, que é essa levada que está no ponto 5 do material para vocês, que é que vocês todos conhecem já. Com a variação ali, né? E ainda com a possibilidade aí que eu coloquei no material sobre o choro canção, né?
O choro canção, ele é quando a gente utiliza, assim, acho que a definição mais legal, assim, mais prática, é quando a gente utiliza aquele encadeamento que tem. Quando a gente tem essa colcheia pontuada com semicolcheia que tá rolando, vocês estão vendo ali, né? Tô até sublinhando ali, ó, galera, aqui, tá? Quando tem esse pontuado, nos materiais e os ritmos do violão ali do Marco Pereira também, ritmos brasileiros, ele pontua isso também. Eu acho legal essa padronização. O choro canção, quando se utiliza esse pontuado aqui, tá? Uma sugestão, tá, de nomenclatura, mas então o choro como sendo aí no ponto 5 das levadas e da evolução passando do tango pro choro ali, né? Que no Marina, que eu mostrei ali, seria, vocês já viram, né? Que é a que a gente falou na aula mesmo hoje, em termos de levada. Bueno, vamos ao ponto à frente aqui. Espera um pouquinho, parar de anotar aqui. Só um segundo. Vamos para a página 6. Não, para o número 6, que daí é o machixe das levadas. E aí tá, essa levada do machixe tem muito elemento, muita coisa, a gente podia ficar só falando sobre ela. Mas eu vou mais ou menos tocar isso aqui, tá? Vou tocar o trechinho que é o... Acho que isso aqui resume legal. Ó, como é que ficaria. Marina, Morena, Marina, você me pintou. Marina, você passa tudo. Vocês viram como ter que compensar a melodia? Eu tenho que começar a colocar a melodia num outro tempo, fazer um manejo dela para que ela entre dentro da levada. E é isso, e por isso que eu falei tanto aqui em outras aulas que, na verdade, a levada, o acompanhamento, muitas vezes é que dita o destino, né, da música. Os acompanhadores, eles acabam colocando, obrigando que o solista vá fazendo essas compensações ali, por exemplo, que tem aqui nessa levada de machixe. Se a gente for tocar ela machichada, o que eu não recomendaria, fica, na minha opinião, fica estranha, mas só para mostrar, a gente tem que compensar a melodia, né? A gente vai ter que... E essas compensações que são exatamente as características de cada uma das danças. Aí que tá o ouro de guardar, de entender, aqui no machixe a melodia fica dessa forma, no sambado, não sei se deu para explicar, mas isso é importante, esse fator, tá? E vamos ao último ponto, então, que são as levadas sambadas, né? Que também eu não recomendaria jamais de a gente tocar essa música aqui com essa levada, mas apenas para mostrar. Então, que fica estranho, né? Não tem nada a ver, mas só para mostrar. Aí a gente fez o roteiro da 1 até a 7, tá? Do ritmo 1 até o 7 ali. Gente, temos perguntas sobre algum desses pontos aí. Isso é importante que vocês façam e tragam do roteiro que vocês forem fazendo, tragam algum ponto, entendeu? Eu tô fazendo dessa forma, porque isso tem bastante variação mesmo, é natural. Tem gente chamando aí. Vamos lá. Tu fala que tu não tocaria essa música como samba, mas já toquei muito na noite essa música como samba. Muito, normal, né? Com surdo, com tudo, né? E eu não falei também, não entrei no assunto aqui que muitos de vocês, a galera que já é músico da noite, ia falar, como bolero, né? Bolero, que é uma levada, um conjunto de levadas, né? Que ela rola tocar todo esse repertório de canção com levadas de bolero, né? A gente entra em outro ambiente, né? Vira outro tipo de música, mas rola, elas são compatíveis, né? E até eu posso trazer aqui, se algum de vocês quiserem, eu dei uma estudada em alguns elementos de gravações que rolaram, né? Nesses boleros que tocam música brasileira, especificamente para isso. E daí vocês podem ouvir Nana KM, que
que é a melhor referência para isso aí, talvez, que exista. E tem um conjunto de levadas de boleros também para tocar esse repertório, que funciona super bem. Isso depende qual é o ambiente, como tu falou, né, Celso? Um repertório, por exemplo, à noite, com surdo e coisa, ela vai entrar lindamente, né? Mas, assim, daí, num disco, numa situação que tu vai querer arranjar ela, daqui a pouco não é a grande levada para tocar ela sambada. Mas rola, elas entram, essas melodias entram, mas no sambado também, o cantor compensa, né? Ele vai matar, ele vai ter que fazer o desenho da melodia para tocar sambado também vai ser particular. Gente, tô indo pro final aqui, falamos 2 assuntos longos. Alguém tem um comentário aí, mais uma consideraçãozinha, alguma coisa que queira para conclusão? Estamos indo pro... Eu queria comentar, Matias, que tu falasse que o Zoom não se apropria. Acho que tu tá em 2... Só um segundinho, segura um pouquinho, Celso. Tu tá em 2 lugares ao mesmo tempo, né? No computador e no celular, não tá? Deixa eu desligar um aqui, então. Desliga um, senão dá... Se daí tu tá... Senão ele dá o... Ele começa a carregar o som aí. Tu comentaste que o Zoom não dá pra gente tocar junto, né? Qual é o app que o pessoal está usando para fazer live aí? Para fazer live tem vários. O que eu falei é um que está surgindo aí, que dá para tocar junto, ensaiar, né? Mas eu não testei. Tem muita gente fazendo live, cada um na sua casa, e sincroniza o som. Dá para tocar junto. Eu nunca vi isso aí. Tocar junto, eu nunca vi. A não ser que sejam coisas, por exemplo, um repertório de uma valsa, assim, que vai tocando os acordes, não precisa porque... E mesmo assim se perde o tempo, né? Tem sempre um delay, né? Infelizmente, isso é uma das coisas que precisariam ser resolvidas, né? Eu não sei se... É outro assunto, não sei se com 5G isso aí se resolve, mas eu não conheço nenhum até agora que realmente funcione sem delay. Se alguém conhece, pode abrir o microfone e avisar. Eu nunca ouvi falar. 0 delay. E basta uma saidinha pro lado que acabou, né? Daí deu. Depois para buscar. Depois para buscar, olha, tem que... Tá fazendo falta esse juntamento da gente para a gente poder exercitar até a tua explicação de levadas. E seria interessante realmente a gente praticar isso junto, né? Eu pessoalmente estou sentindo muita falta, porque é como eu digo, assim, quem já está mais tempo na oficina, eu insisto numa questão que, para mim, o ponto mais importante da oficina é o encontro das pessoas, né? E isso a oficina teve, imagina, 16 anos, centenas, milhares de pessoas já foram na oficina, né? Então, e muitas saíram tocando juntos, se dão aqui nesses quadradinhos que eu estou vendo aqui, é uma galera que já tocou, tá com grupo, né? Então, muitos encontros ali. Então, esse ponto aí tá... E te digo, se tu querem uma notícia, é que até então não tem nenhuma previsão, né? Assim, não existe data nenhuma para volta presencial do tipo de atividade que a gente tem lá, né? Eu acredito que só depois que vier tratamento médico para a pandemia, né? Eu estava demorando a me convencer, mas eu estou achando que até o final do ano dificilmente nós teremos encontros presenciais aí na oficina. Então, a ideia é, pessoalmente, por isso que eu agradeci todo mundo que estava aí no começo e vários estão ainda aí online, que é agradecer pela galera participando, né? É importante, né? Quem puder continuar participando, porque é muito difícil. Eu acho que para todo mundo deu uma canseira já de assistir coisa online. Ninguém, na verdade, tem um monte de gente falando sobre isso, ninguém aguenta mais coisas online. Então, eu tento, na medida do possível, personalizar aqui para vocês o assunto e deixo o microfone aberto para vocês irem a gente ir debatendo, porque daí, pelo menos disso, eu tenho certeza que é útil, né? Se cada um for trazendo os assuntos, o que se interessa nesse assunto, eu acho que essa hora e meia que a gente anda ficando aqui, ela tem um valor daí pronto, porque daí a gente consegue ir andando, mas é impossível da gente andar tanto assim, Celso, sem o presencial, principalmente das levadas, tem que estar perto, né? Mas assim,
quem quiser, é o que eu digo, eu tô passando elas aqui falando na aula. Quem quiser repassar essas levadas, eu tô botando os vídeos no YouTube. Então dá para ir repassando e é legal, porque dá para ver a levada, ouvir ela legal depois com calma e repassar. E trazer, o mais importante é isso, tragam a réplica, né? Pô, eu toquei esse repertório dessa forma. É dessa forma que as coisas sempre vão adiante, né? Porque tem gente aqui que já tem experiência com música, então geralmente traz que nem tu disse, ó, eu toco isso aí que nem samba na noite e rola, é evidente, com certeza vai rolar muito e como eu tinha grupo de samba, o pessoal chega na noite e vai enfiando samba, toca boleiro como samba, toca tango como samba, e vai indo. Daí na coisa de gosto, tá? De gosto, não tô entrando numa parte assim de gosto. A Luciana ou o Maurício, não me lembro quem falou, um negócio que eu já falei na aula aqui que eu achei ótimo. Para saber se uma música é choro ou samba, né? Que é esse caso que a gente está falando aqui, basta tocar surdo. Se tocar surdo ficar excelente, é samba. Se ficar tapeado, assim, tipo rola, mas não é aquela coisa, é choro. A brincadeira que eles fizeram, mas ela é uma brincadeira séria, porque ela é uma forma de tu ver qual será a mesma levada dessa música, né? Para onde é que ela anda, onde é que ela fica melhor, né? Onde é que ela navega melhor. E é uma boa tática. Pensa no surdo e ele vai te responder muito disso aí. Bueno, gente, eu acho que é isso aí, né? Falamos dos dois assuntos aí, agradeço mais uma vez. Quinta-feira a gente tem mais algumas coisas para ver, conto com a presença de todo mundo. Mais uma vez, compartilhem o link aí, chamem os amigos para assistir, que a gente vai fazendo uma coisa personalizada para a gente aqui na aula e mantendo, né, o que eu acho que dificilmente nós teremos. Não tem data para presencial e provavelmente quando for presencial a gente vai ter que fazer uma coisa escalonada aqui, combinar aqui quantas pessoas na sala e de repente, principalmente com quem está assistindo aqui, daí deixar combinado. Não sei mesmo, não tem nem esse procedimento de como vai ser ainda, não tem notícia nenhuma. Bem, vocês estão acompanhando, tá todo mundo assistindo aí, não tem essa data. Pelo contrário, né? Tá mais complicado, eu acho, se vê hoje em dia. Então, vamos seguindo por aqui, sábado a gente conversa de novo, tá? Abraço a todos. Espero que tenha contribuído com vocês aí. Um abraço. Valeu. Valeu.